Em oração, abrir o culto orando, glorificando, exaltando, bendizendo o Senhor. Sempre gosto de reforçar que o culto não é para homem nenhum, não é para pessoa nenhuma. O culto aqui é para Deus. Aqui não é para falar bem do A, do B, do C. Nós vamos falar a verdade sobre Deus. Não vamos nem falar bem, nós vamos falar a verdade sobre o nosso Senhor. Vamos juntos, nesta manhã, nos banhar, se Deus assim nos permitir, e Ele permite, claro. Vamos nos banhar na luz da palavra de Deus. Senhor, Deus e Pai, eterno, querido e todo-poderoso, nós exaltamos o Senhor nas nossas vidas e para quem quiser ouvir e participar desta exaltação, nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a graça, todo o agradecimento por mais um dia. Recebe, Senhor, o nosso culto. Nos juntamos aqui do jeito que a Tua palavra diz, em espírito e em verdade, para adorar o Senhor, para proclamar a Tua palavra, ouvir a Tua palavra e juntos cumprirmos aquilo que a própria palavra diz, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco, Senhor, recebe a nossa presença, faz brilhar sobre nós a luz da Tua glória. Estende as Suas mãos, Senhor, sobre aqueles que nesta manhã precisam do Teu auxílio. Usa, Senhor, da Tua bondade. Fala, Senhor, conosco. Ajuda-nos ao final deste culto, sermos pessoas melhores, cristãos melhores, cidadãos melhores. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, no nome poderoso, o nome de Cristo é um nome poderosíssimo. Estremece o céu, a terra, todo o universo. Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs em Cristo, hoje eu vou convidar você, se você puder, se você achar que deve, achar que é de bom tom, eu vou convidar você a ajudar este trabalho aqui, ajudar financeiramente esse trabalho. Se você puder, a sua ajuda será muito bem-vinda. Se você não puder, que Deus te abençoe, a que um dia você possa. É o meu pedido. Vamos abrir a Bíblia. Hebreus,
capítulo 5, versículo 14. Veja bem. Veja bem. Eu vou expor a palavra de Deus a partir de Hebreus 5,14, tá? Então, já vou entrar depois no capítulo 6 de Hebreus, né? Versículo 1, e vai por aí até a hora que o tempo nos assim permitir. Vou explicar a partir de Hebreus 5,14, que é a leitura que eu vou fazer. Se você quiser acompanhar a leitura, Hebreus, carta aos Hebreus. Olha, você vai ouvir uns barulhos aí, mas é que tem uma reforma no prédio de fundo aqui, né? E o barulho, já fechei tudo aqui, mas vai entrar o som. Então é isso, tá? Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu quero trazer algo que, no mínimo, é curioso. Alguém me perguntou sobre o batismo do Espírito Santo. Não é sobre isso que nós vamos falar, tá? Mas eu vou expor isso para vocês. Alguém me perguntou sobre o batismo do Espírito Santo, citou aquela passagem lá de Mateus, né? Quando João diz que ele batizava com água, mas viria o cursor que batizaria com espírito e com fogo, né? E eu respondi para a pessoa o que biblicamente aquilo quer dizer. Aí a pessoa, uma irmã, falou: olha, pastor, eu tenho aprendido completamente diferente disso que você está falando. Eu falei: bom, você perguntou, eu estou respondendo. Agora, eu não vou ficar discutindo o que você tem aprendido, né? Você lê a Bíblia e leia o versículo seguinte, você vai ver que ele vai falar de pá, de eira, de fogo. Você vai ver que é exatamente isso que eu estou falando. Aí eu fui, eu tenho várias Bíblias aqui, Bíblias com comentário, Bíblias sem comentário, tenho Bíblias católica, enfim, a gente que estuda tem esse material. E aí eu fui ver que as Bíblias apologetas dão a mesma explicação que eu tinha dado para ela, né?
que o batismo com o Espírito Santo não é batismo de fogo. O batismo de fogo é batismo de juízo. Que as Bíblias com comentários sérios falavam exatamente isso que eu falei. E que, curiosamente, Bíblias de denominações ou comentaristas pentecostais, neopentecostais, falavam exatamente o contrário. Só eles falam o contrário. Só os comentaristas pentecostais e neopentecostais é que falam o contrário, que ensinam o contrário. Curioso, né? Mas é isso. Então, se você tem uma Bíblia de comentário aí, primeiro você precisa saber quem é o... Bom, primeiro que Bíblia de comentário não é muito interessante, exatamente por esse motivo. Porque se você não souber a linha de crença do comentarista, você vai ficar na mão dele. Entendeu? A Bíblia comentada não é boa por causa disso. Porque se você não sabe, a maioria das pessoas não sabem, quem é o comentarista dessa Bíblia? Se ele for pentecostal ou neopentecostal, ele só vai fazer comentário pentecostal e neopentecostal. E você não vai ter a verdade. Você vai ter a verdade da crença dele, mas não a verdade bíblica, não a verdade do escritor da Bíblia. Só estou trazendo esta informação para você. Então, esta carta aos Hebreus, ela diz que todo cristão, não é esse, aquele, não, é qualquer cristão, quando ele recebe a palavra de Deus pura, santa, cristalina e verdadeira, ele vai aprendendo com isso e ele vai se capacitando para formar julgamento espiritual. E por que todo cristão deve ter a capacidade de formar julgamento espiritual? Para se safar dos perigos morais e doutrinários. Porque você vê, acabei de explicar um caso aqui agora. E aos Hebreus deixa isso muito claro para a gente. Outro dia eu fiz um comentário aqui, peguei o turbante que eu uso aqui, porque a cadeira eu uso. Por que você usa? Porque a cadeira é muito velha. Então eu ponho ele como encosto aqui, né? E diz que esse pessoal usam esse turbante como se fosse capa, uns mais elaborados, né? Como se ser judeu fosse ser cidadão de primeira classe no mundo. Então eu quero trazer para vocês, por exemplo, Hebreus capítulo 6, versículo 1, que diz que, ainda também me referindo ao 14, capítulo 5, versículo 14, e já entrando no capítulo 6, versículo 1, diz que todo cristão é instigado, é provocado pela própria Bíblia
a distinguir entre o bem e o mal. Então, usar práticas do judaísmo, adereços do judaísmo, né? Não que o judaísmo, olha, entenda, Jesus Cristo, irmão e irmã, ele nasceu no judaísmo. Tanto é que ele foi o único homem, o único na face da terra, a cumprir toda a lei. Jesus era do judaísmo. Porque o judaísmo não era um mal em si. O judaísmo, ele foi introduzido pelo próprio Deus. O sistema levítico das leis foi dado pelo próprio Deus. Mas o objetivo do judaísmo, a finalidade do judaísmo era apontar para Cristo. Todas aquelas cerimônias, figuras cerimoniais, símbolos do judaísmo apontavam para Cristo. Depois que Cristo veio, não é que Deus mudou. Deus não muda. Porque Deus não é indeciso, Deus não muda. Mas depois que Cristo veio, a prática do judaísmo, e é isso que está em Hebreus capítulo 5, 14, 6, 1. A prática do judaísmo passou a ser algo pecaminoso, porque você abandona o objetivo do judaísmo, que era Cristo, e volta às figuras, pré-figuras, símbolos cerimoniais que indicavam para Cristo. Cristão maduro espiritualmente é capaz de entender, de discernir entre a inferioridade do sacerdócio de Arão e a superioridade do sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Arão foi importante? Claro que foi, ninguém está negando. Mas depois que Cristo veio, tudo aquilo perdeu sentido, porque este era o objetivo de Deus. É isto que nós estamos explanando e que está em aos Hebreus capítulo 6, versículo 1. A palavra do início da doutrina de Cristo, ou a palavra inicial da doutrina de Cristo. O Antigo Testamento, o Velho, mas então não pode ler o Velho Testamento, não pode pregar o Velho Testamento. Olha, você deve ler, deve conhecer, deve saber, sempre com
com esse indicativo de que todo o Velho Testamento indicou para Cristo. Todo o Velho Testamento preparou o povo, geração após geração, para a vinda do Messias. Você não pode se esquecer disso. Você não pode, quando eu digo você, eu digo nós cristãos, pegar as coisas do Velho Testamento e transformar em doutrinas para os dias de hoje. Porque você está simplesmente anulando a vinda de Cristo. Você está exatamente fazendo aquilo que a carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1, 2, começa a dizer. O Antigo Testamento, primeira coisa, irmão, irmã, entenda, isso é básico, entenda isso. O Antigo Testamento não é para a igreja. O Antigo Testamento trata exclusivamente do judaísmo. Ah, mas é errado? Não, absolutamente. Foi Deus que deu o judaísmo para os judeus. O Novo Testamento, de Cristo adiante, é que é para judeus e gentios. Então você pegar uma passagem do Velho Testamento e fazer daquilo uma doutrina, é exatamente o que eu acabei de falar aqui agora. Ora, você simplesmente não está sabendo, então, que o Velho Testamento aponta para Cristo. O Velho Testamento foi dado, as leis, aqueles acontecimentos, tudo isso tinha um destino que era preparar Israel para a vinda do Messias. São ensinos de natureza elementar, que vão formando uma base, Alessandro, né, para a construção que viria. E Hebreus, capítulo 5, 12, 13, 14, capítulo 6, versículo 1 e vai por aí afora, é para que o cristão hebreu, especificamente, mas não só para ele, né, deixe os princípios básicos, porque eles passaram a ser inúteis. Porque Cristo já veio. E avance para a maturidade. É isso que está dizendo lá, versículo 14 de Hebreus 5. Um alimento sólido. Donde a gente conclui que o período da existência do judaísmo, e eu volto a falar, o judaísmo foi dado por Deus como preparatório para as doutrinas fundamentais do cristianismo. Mas a gente pode ver o judaísmo como um período de infância espiritual. Um período onde as roupas valiam muito, o cabelo vale muito, os adereços usados são fundamentais, enquanto que o cristianismo, que é a fase adulta, espiritualmente falando,
precisa de nada disso. O que eu preciso para ser cristão? Crer que Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu não preciso usar filactério, eu não preciso usar não sei o quê, eu não preciso usar capa, eu não preciso nada disso. Não preciso de cerimônia disso, cerimônia daquilo outro. Você está entendendo isso? Existe alguma dúvida a esse respeito? Ninguém está aqui menosprezando o judaísmo, muito pelo contrário, eu estou dizendo que ele foi o alicerce. Mas você não pode viver só no alicerce de uma construção. Chega um momento que você tem que levantar as paredes, colocar o telhado. E é isso que Hebreus, a partir do capítulo 6, começa a explicar. A primeira doutrina, presta atenção, doutrina você sabe o que quer dizer, né? Ensinamento. A primeira doutrina do Antigo Testamento é o arrependimento das obras mortas. Você sabe o que é uma obra morta? Eu estou falando aos olhos de Deus e fundamentado naquilo que a Bíblia explica, né? Isso foi pregado pelos profetas e pelo precursor do Messias. Quem foi, ou melhor, o precursor do Messias? João Batista. João Batista foi o precursor do Messias. O Messias, Jesus Cristo, é o cursor. E o pós-cursor é o Espírito Santo de Deus. Todos eles, precursor, profetas, pós-cursor, cursor e pós-cursor, alertam o povo para que abandone as obras mortas. Porque obra morta é obra, é ato. Obra quer dizer ato, ação. Toda obra, todo ato, toda ação que não é feita por fé é obra morta. Deixa eu ver aqui, nós somos aqueles que não seguem o doutrina de Cristo, não é Cristo, não é Cristo. A obra morta não serve para nada. Eu pedi aqui no começo, olha, se eu puder ajudar a programação financeiramente. Tem gente que fala, eu vou ajudar para Deus me ajudar. Eu vou fazer para Deus fazer para mim. Isso é obra morta. Não é assim. Não é você faz para Deus fazer. Isso é mentira. Isso é ensino pentecostal, neopentecostal e renovado. Isso é ensino do Evangelho da prosperidade, não do Evangelho de Cristo. Isso é uma obra morta. Se você vai fazer para Deus fazer para você, nós não conseguimos fazer nada que possa agradar a Deus ao ponto dele fazer algo para nós. Eu quero que você entenda o que são obras mortas. Se você for para o Velho Testamento, olha o perigo de se pregar o Velho Testamento para a igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Se tiver alguma dúvida, questione. Deixa eu ver.
Se você for no Velho Testamento, você vai encontrar obras, situações que, para aquela época, eram corretas, não eram obras mortas. Mas agora, com a vinda de Cristo, são obras mortas. Olha o perigo. Eu não estou dizendo que então o Velho Testamento... Não. Eu estou explicando para você saber. As obras, as coisas que Deus disse no judaísmo, nas leis que deveriam ser feitas porque indicavam para Cristo. Depois que Cristo veio, aquilo não precisa mais ser feito. Por exemplo, para você entender, o serviço relacionado à adoração no templo é completamente obsoleto com a obra de Cristo concluída. Antes da obra de Cristo concluída, o serviço no templo deveria ser feito. Quais eram os serviços no templo? As pessoas levavam animais para o sacrifício pelos seus pecados. As pessoas levavam ofertas para agradar a Deus. Depois que Cristo veio, isso é obra morta. Eu vou ajudar o pastor, porque assim Deus me ajuda. É obra morta. Você está usando metade do velho e um pouco do novo. Eu sempre falo isso para vocês. Cuidado. Se você ficar com um pé na barranca e outro pé na canoa, você vai para a água. Não dá para ficar um pouco no velho e um pouco no novo. Hebreus fala sobre isso. No Antigo Testamento, a fé em Deus era o objeto de fé. No Novo Testamento, o objeto de fé é Cristo. Mas então não é Deus? Claro que é Deus. Jesus é Deus. Por causa disso que eles não entendem. Uma fé em Deus que deixa Cristo fora, como é o caso dos judeus, é uma fé inadequada. No Novo Testamento é assim. O sujeito crê em Deus, tem o temor de Deus, mas deixa Cristo fora dessa fé. É obra morta, não serve para nada. Olha só como a gente precisa... Eu não gosto, eu evito pregar o Velho Testamento para não induzir pessoas a erro doutrinário. Porque não é todo mundo, irmão, irmã em Cristo, que consegue discernir o bem do mal. Não é todo mundo que consegue absorver um alimento sólido, como está dizendo o versículo 14. Não é todo mundo, eu sei disso. Não é todo mundo que entende isso. Então, quando você estiver ouvindo
uma proclamação da palavra de Deus fundamentada no Velho Testamento, muito cuidado com o que está sendo dito para você, porque pode estar te induzindo a praticar as obras mortas. Dízimo, obra morta. Orar no monte, obra nenhuma, porque não existe indicativo bíblico para isso. Campanha, obra nenhuma, não é nada. Não existe indicativo para isso. Então não pode pregar o Velho Testamento? Pode, desde que você explique. Desde que você esclareça. Eu estou aqui, estou lutando para esclarecer aqui. Depois que Cristo veio, né? Cristo fala isso, a nova aliança. Houveram, eu acho que eu estou falando errado esse português aqui, viu? Falei errado, mas vou corrigir. Houve várias alianças. Não foi uma, nem duas. Mas então Deus muda? Não. Deus vai dando o ensinamento de acordo com aquilo que o povo consegue captar, entender. A Bíblia está fechada, está completa. A maioria não entende. Acabei de falar aqui. Olha, cuidado com essas Bíblias com comentário, porque você não sabe quem é o comentarista. Você vai se fundamentar num comentário, né, que não é bíblico, é religioso, é denominacional. Se você quiser entender bem isso, pegue comentários pentecostais, neopentecostais, porque renovado nem tem Bíblia desses comentaristas. Esses comentaristas não tem, né? E você vai ver eles comentando coisas absurdas, porque é comentário denominacional. Em alguns casos, esses comentários são carnais, não são demoníacos, são carnais. Em outros casos, são demoníacos mesmo. Mas a maioria é carnal. E aí, Satanás usa esta carnalidade em favor dele. Por exemplo, ó, acho que dá para falar. Por exemplo, as pessoas leem sobre imposição de mãos, né? Não é? E elas querem praticar isso hoje. Elas querem colocar... Aonde você vai ler sobre imposição de mãos? No Velho Testamento, ou sendo praticada no Novo, na transição do judaísmo para o cristianismo. No Velho Testamento, eu estou tentando fazer você entender. Não você concordar comigo, mas você entender. Porque eu estou indicando passagens bíblicas que você vai lá e lê. A imposição de mãos, por exemplo, é descrita em Levítico, capítulo 1, versículo 4, capítulo 3, versículo 2, capítulo 16, versículo 21. O ofertante ou o sacerdote impunha as mãos
sobre a cabeça de um animal como ato de identificação. Pode ler lá. E simbolicamente, vou repetir, simbolicamente, o animal levava os pecados do povo que estavam associados a ele, animal. Esta cerimônia vicária perdeu completamente o sentido em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus não há mais transferência nem simbólica de pecados para um animal. E quanto à imposição de mãos, que você vai encontrar em Atos 8:17, 19:6, é a transição do judaísmo para o cristianismo. A gente vai até encontrar no Novo Testamento, e isso é explicado, pessoas que tinham entregado sua vida para Jesus, mas que diziam, o próprio Pedro, né, que precisava circuncidar. Por quê? Por que acontecia isso? Porque era transição. Também era difícil para eles entenderem isso. Mas já se passaram 2000 anos, né? O que nós estamos fazendo sobre a face da Terra que não conseguimos em 2000 anos entender isso? Não sei se eu... E tem outras coisas, né? Sobre o batismo, ressurreição dos mortos. Hebreus vai falando sobre tudo isso. Entendeu? Dá uma lida em Hebreus. É claro que esta carta, irmão, irmã, a Bíblia, entenda isso. Entenda, por favor. A Bíblia não foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita para os judeus. Porque judeu é povo de Deus. Como eles... Isso é bíblico. Como eles rejeitaram Cristo, Deus abriu a possibilidade de qualquer outro povo que não é judeu. Então, não sendo judeu, é chamado de gentil. Deus abriu a possibilidade de nós, gentios, sermos enxertados, acoplados ao povo de Deus através de Cristo. Então, antes de você sair fazendo, precisa dar uma olhada na Bíblia. Precisa meditar na Bíblia Sagrada. A Bíblia, a palavra Bíblia, quer dizer coleção de livros. Não é um livro só aqui, são 66. O sujeito lê o Velho Testamento e quer pôr em prática no dia de hoje. Ora, é Cristo, amigo. Pô, não dá nem para chamar de irmão, né? Porque, como é que eu vou chamar de irmão? O irmão é aquele que está em Cristo, tem a mesma fé em Cristo. Se o sujeito está pondo em prática situações do Velho Testamento, ele está com obras mortas, então ele não é meu irmão. Tem mais essa. Tem mais essa. Acho que deu para você entender alguma coisa. O assunto é complexo. Aqui é motivo de estudo profundo. A gente tenta trazer na superficialidade algumas coisas. A circuncisão, Gilmar,
é como se fosse, vou repetir, é como se fosse a operação de fimose. Os judeus praticavam isso, praticam até hoje nas crianças, no 7º dia depois do nascimento, e todos aqueles que, os judaizantes, né, aqueles que se entregavam ao judaísmo, mesmo não sendo judeus, mesmo já com certa idade, teriam que passar pela circuncisão, né? Mas o Senhor Jesus diz que hoje o cristão não precisa cortar o prepúcio, que é aquela pele que cobre a glande, tá? Porque a nossa circuncisão está no coração, não mais é um ato, entendeu? Isso foi dado por Deus, isso foi exigido por Deus, a circuncisão, entende? É isso que eu estou falando, está lá no Velho Testamento, faz parte das leis isso. Ao 7º dia, o menino, né, por causa disso que apresentava a criança e depois circuncidava. Mas hoje não precisa mais. Ninguém, a não ser que você tenha fimose, então vai lá no médico, pum, corta, resolve o problema. Mas religiosamente a circuncisão já não é mais necessária. O Novo Testamento aboliu. Deus mudou? Claro que não. Tudo no Velho Testamento aponta para Cristo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero te louvar, te agradecer, te bendizer, Senhor, por essa oportunidade de proclamar o Evangelho, de entregar para os meus irmãos e irmãs um pouquinho mais de alimento, cada dia mais sólido, para que as obras mortas sejam entendidas e deixadas de lado, para que sejamos verdadeiramente irmãos. Esta é a minha oração, no nome sagrado e poderoso do Cristo Jesus. Amém.